Fala galera do YouTube, mais uma aula iradíssima de Power BI e nessa aula a gente vai aprender a importar dados da internet para o Power BI de forma automática, olha só. Mais especificamente, a gente vai aprender a trazer informações, por exemplo aqui, de um site que vende imóvel, para a gente conseguir analisar no Power BI quais são os valores dos imóveis, localização, metragem, quantidade de quartos e muito mais coisa, só usando essa opção que existe dentro do Power BI, que a gente chama de Web Scraping, que é importar informações da web para o Power BI, tranquilo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro, lembra de acompanhar todo o passo a passo para pegar aqui o conteúdo da aula e além disso eu deixei aqui na descrição para você disponível um mini curso para você poder aprender mais sobre Power BI do zero até o dashboard. Então lembra de pegar aqui o mini curso depois da aula e se você gosta aqui dos conteúdos da hashtag não esquece de deixar o like porque assim o YouTube entende que é um vídeo maneiro, ele te entrega mais conteúdo de Power BI e entrega esse vídeo para mais pessoas. Então deixa o like para ajudar o canal e bora pro vídeo. Bom, vamos lá, então é o seguinte, eu vim aqui no Google e dentro do Google eu pesquisei aqui, comprar apartamento Rio de Janeiro. Não que eu esteja querendo comprar apartamento, mas só para a gente fazer a nossa análise aqui. E dentre os sites aqui, claro que a gente poderia pegar qualquer site, mas por exemplo, eu vi esse site aqui que é o site Zap Imóveis, que não está patrocinando esse vídeo, mas se quiser patrocinar aí, fazer uma parceria, brincadeira, vamos lá. Então tá aqui, Zap Imóveis, e aí eu pesquisei aqui por um apartamento em Botafogo, por exemplo, que é um bairro que fica aqui no Rio de Janeiro, onde a gente mora, que o pessoal dá hashtag. Então, seguinte, a gente vai ter aqui em Botafogo uma lista, ó, mais de 13 mil imóveis à venda. Então, tá lá, o primeiro aqui, 1.990.000, 1.800.000, 518.000, 690.000 e as informações de cada apartamento. A metragem, quantidade de quartos, se tem vaga de garagem, caramba, isso aqui são 3 vagas de garagem? Bom, show de bola. Também por esse preço, 1.800.000, metragem, quantidade de quartos, vagas e assim por diante. Beleza, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essas informações aqui, uma lista aqui com todos os apartamentos, preços, localizações e tudo mais, e levar para o Power BI para conseguir analisar por lá qual é a faixa de preço, quais são os melhores apartamentos em custo-benefício, ali em quantidade de quartos e assim por diante. Então nessa aula a gente vai focar realmente em ver essencialmente como que a gente consegue trazer as informações da internet para dentro do Power BI. Show de bola! Como que a gente vai fazer isso? Passo número 1, vir aqui e copiar o link que a gente vai usar para trazer as informações. Então, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo também, beleza? Mas, além disso, você pode jogar aí no Google Zap Imóveis, alguma coisa assim, e você pode pesquisar aí até mesmo na sua região, se você quiser. Então, vou copiar esse link aqui, Ctrl C, e a gente vai lá no Power BI, e dentro do Power BI a gente vai justamente pegar as informações dentro desse link aqui. Então, eu vou lá na guia Página Inicial, e aqui dentro do Power BI, nessa opção de Obter Dados, eu tenho justamente uma opção de Obter Dados da web, que é puxar informações que estão na internet. Então eu viro aqui, ó, puxar dados da web. E o que ele vai fazer? Bem simples a princípio. Ele vai abrir para a gente um link para eu poder inserir qual que é a página de onde eu quero pegar a informação. Então olha só, ele fala, Alon, me diga aí qual que é a URL, qual que é o link de onde você quer pegar informações. Então, lembra que eu tinha copiado o link? Vou dar um Ctrl V agora. Pronto, colei. O que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um OK. E quando eu der o OK, o que vai acontecer? Ele vai automaticamente tentar reconhecer as informações que existem naquele site. E aí aqui, a gente vai ver que tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é ele conseguir encontrar as informações de forma organizada. Então, por exemplo, ele pode encontrar o preço, encontrar a quantidade de quartos, ou ele pode não encontrar, porque às vezes as informações no site estão tão bagunçadas que ele não consegue localizar as informações que a gente quer. Mas vamos aguardar um pouquinho, que ele já vai carregar pra gente. Bom, olha só, carregou aqui pra gente, e olha só o que apareceu. Apareceu uma lista com tabelas, ó, tabela 1, tabela 2, tabela 3 e assim por diante. E vamos tentar entender o que são essas tabelas. Essas tabelas são informações que o Power BI tentou localizar, que talvez sejam as informações que eu quero. Então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui na tabela 1, aqui do lado tá aqui. Tem algumas coisas que me interessam. Por exemplo, se está pronto para morar ou em construção, pode ser que me interesse, pode ser que não. A princípio, eu só quero mais saber preço, coisa do tipo. Aqui do lado tem o preço, aqui do lado tem uma descrição do apartamento que eu não estou muito interessado por agora, tem o endereço, né, que é a rua, tem a informação da metragem, então a princípio tem as informações certinhas que eu quero. Agora, eu quero te mostrar o que a gente faria se o Power BI não tivesse localizado as informações bonitinhas, porque isso aqui não é em todo o site que ele encontra bonitinho, assim, perfeitinho, em formato de tabela pra gente. Então, mesmo se ele não tivesse encontrado, o que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui, ó, nessa opção chamada de adicionar a tabela usando exemplos. Então vamos lá, repetindo aqui rapidinho. Então eu poderia usar essa tabela 1, de repente essa tabela 2 ela já tem as informações também, olha só. Ela tem aqui a rua, tem algumas informações certinhas, só não tem o preço. Então essa tabela 1 tem as informações que eu quero, eu poderia excluir o que eu não quero, manter o que eu quero. Mas
para a gente conseguir pegar aqui várias situações, você pode de repente tentar pegar a informação de um site, em que essas tabelas que ele mostrou aqui para você de sugestão, elas podem não ter as informações que você quer. Então, vou te mostrar agora o que se faria nesse caso, que vai servir também nessa nossa situação. Então, eu vou vir aqui nessa opção chamada adicionar a tabela usando exemplos. Alan, o que significa essa opção de adicionar a tabela usando exemplos? Isso aqui é o seguinte, ele vai abrir para a gente, está carregando aqui, ele vai abrir a visualização do site, como se eu estivesse entrando no site aqui por dentro do Power BI. Olha só, acabou de aparecer aqui pra gente, posso ver a cara do site. E aqui embaixo ele vai falar assim, Alon, bom, você falou que naquelas tabelas que eu te mostrei, não tinha exatamente o que você quer. Então faz o seguinte, você mesmo digita aí o que você quer pegar do site. Então você vai digitar para ele exemplos do que você quer. Então, por exemplo, o que eu quero aqui na primeira linha da nossa tabela? As informações do primeiro imóvel. Então, preço, 1.990.000, endereço, Rua Voluntários da Pátria, metragem entre 108 e 116 metros quadrados. Então, eu vou preencher essas informações do primeiro apartamento. Por quê? Porque ele vai tentar identificar, olha só, calma aí, olhei o site, olhei o que o Alon digitou. A partir disso eu consigo tentar intuir o que ele quer ali continuar pegando as informações. De repente é 1.800.000, esse aqui é as informações do próximo imóvel. Então se eu preencher exemplos, ele vai conseguir pegar esses exemplos e entender o padrão para replicar para os próximos imóveis, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Vou preencher o primeiro. O primeiro é só dar 2 cliques ali, eu vou preencher o que eu quero. Vamos começar aqui, por exemplo, pelo preço. Então o preço é 1.990.000. Vamos tentar preencher exatamente do jeito que está aqui. Mesmo que, na prática, esse R cifrão seja um texto e a gente só quer manter as informações do número, vamos pegar tudo só para identificar o padrão certinho. Eu vou colocar aqui, ó, R cifrão. Ele tem até um espaço, ó, R cifrão, vou respeitar igualzinho para ele não ter dor de cabeça. Espaço, 1.990.000. Olha só. E aí ele já identificou algumas coisas que são parecidas ali com esse número que eu digitei. Tem só o preço, tem o preço com a descrição, tem ali se está pronto para morar, não sei o quê. Eu só quero o preço nessa primeira coluna. Então eu vou dar 2 cliques aqui no preço. Show de bola. Eu posso até dar um nome para essa coluna. Eu vou clicar aqui 2 vezes no nome da coluna. Dar 2 cliques aqui. Calma aí. Foi. Show, dei 2 cliques, beleza. E aqui eu vou chamar ela, por exemplo, de preço. E vou dar um Enter. Show de bola. Agora eu vou preencher a próxima coluna com as informações que eu quero. Vou clicar aqui no mais. Vou chamar essa coluna aqui, por exemplo, de endereço. Endereço. Isso, show de bola. E aqui embaixo eu vou começar a preencher o que eu quero. Então, esse primeiro imóvel fica na Rua Voluntários da Pátria. Então, eu vou escrever aqui. Ele tenta escrever igualzinho, tá? Com acento, com os espaços, tudo certinho. Então, vou escrever aqui, Rua. Ele pode ficar meio lentinho, mas não tem problema. Rua Voluntários da Pátria. Se eu não me engano, está escrito vírgula Botafogo. Olha só, ele já encontrou aqui em cima. Rua Voluntários da Pátria, vírgula Botafogo. Você não precisa necessariamente pegar o que ele mostrou ali de sugestão, mas, já que está aqui, posso clicar aqui nele 2 vezes. Beleza, o que mais eu quero aqui do lado? Eu quero a metragem, então vou clicar aqui no botãozinho de mais. E ele fica meio lentinho quando está mexendo, porque ele conecta ele com a internet, mas tudo bem. Então vamos lá. Aqui na terceira informação eu vou colocar metragem. Metragem, vou dar um Enter. E aí que eu vou colocar exatamente do jeito que está escrito, ó, 108, espaço, traço, espaço, 116. Olha só, já encontrou aqui, 108, espaço, traço, espaço, 116 metros quadrados. Vou clicar aqui 2 vezes. E eu posso trazer mais informações aqui, número de quartos e tal. Então, vamos trazer só o número de quartos, só para fechar aqui, ó. Depois, eu vou colocar que são 3 quartos. Só tem que tomar cuidado para não confundir o 3 quartos com as 3 vagas de garagem, porque os dois têm o número 3. Vou clicar aqui, vou botar aqui quartos, vou escrever aqui embaixo o número 3 e vou dar um Enter. Beleza. E aí, o que acontece? Quando eu preencher, olha só, o resto da tabela ainda está vazio. O que significa isso? Significa que ele ainda não identificou o padrão, porque quando ele identifica o padrão, ele já preenche o restante automaticamente. Então, vamos continuar preenchendo um pouquinho. Então, é um trabalhinho inicial, mas para ele pegar automático depois. Então, o segundo imóvel é 1.800.000. Então, eu vou colocar aqui R cifrão, espaço 1.800.00. Show de bola, tá aqui. Depois, eu vou para o endereço. Olha só. Cliquei aqui no endereço. Quando eu cliquei no endereço, ele automaticamente já conseguiu começar a ver um padrão. Por quê? Porque eu preenchi o início das 2 primeiras linhas. Vamos continuar preenchendo, porque olha só, os preços ele parece que puxou. 1.990.000, 1.800.000, 518.690. Parece estar certinho. O que não está certo é, por exemplo, o endereço ele não conseguiu puxar. Então vamos pegar aqui o segundo endereço. O segundo endereço também é Rua Voluntários da Pátria. Rua Voluntários da Pátria.
vírgula Botafogo. Então pega igualzinho. Depois aqui, vamos ver se a metragem ele puxou certinho, ó. 108 a 229, certinho. Número de quartos 3 a 4. Então a segunda linha está certa. A terceira linha está certa, vamos ver, ó, 518 mil, certinho. Rua Fernandes de Guimarães, perfeito. Só que ele não conseguiu puxar a metragem e o número de quartos. Não tem problema, a gente preenche para ajudar a identificar o padrão. Então no terceiro apartamento é 1 a 3 quartos e 87 a 176 metros quadrados. Então a metragem vou colocar aqui 87, espaço, traço, espaço, 176. Está aqui, ó. Vou clicar aqui nele e aí eu vou clicar nos quartos. Vamos ver se agora ele já conseguiu identificar alguma coisa. Ó, a metragem, parece que ele já conseguiu preencher todo mundo. Faltam os quartos. Os quartos são 1 a 3, nesse apartamento aqui, que é o terceiro. 1, espaço, traço, espaço, número 3. Clica lá no exemplo que ele sugeriu, dá um Enter e, ó, se tiver tudo certinho, ele conseguiu identificar o padrão para preencher todo mundo. Então, perfeito, ó. 63 metros quadrados ali, que é o seguinte, deixa eu ver, ó, 63, depois tem 35. Então, ó, pegou os preços aqui bonitinho, pegou o endereço, metragem, quartos, show de bola. Então, a gente conseguiu preencher os exemplos exatamente com o que eu quero. Agora, a gente vai clicar aqui nesse botão de OK. Quando eu clicar no botão de OK, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa tabela que a gente criou a partir dos exemplos e aí sim, lembra que a gente tinha uma lista com todas as tabelas? Tabela 1, tabela 2, tabela 3, que foram as tabelas que ele encontrou ali pra gente dentro do site. Além daquela lista de tabelas, que eu estou falando aqui enquanto carrega, além daquela lista de tabelas, ele vai também dar a possibilidade da gente trazer para o Power BI essa tabela que a gente acabou de criar utilizando exemplos. Então vamos ver se já carregou aqui, ó. Show de bola, já carregou. Então olha só, tem as tabelas sugeridas pelo próprio Power BI e as tabelas personalizadas que eu mesmo criei. Tranquilo? Então, ó, vou clicar aqui nessa tabela 7, que foi a tabela que a gente criou, aqui do lado direito. Ele vai mostrar para a gente uma pré-visualização das informações, beleza? Show de bola. Vai carregar aqui pra gente, mas não tem problema. A gente já sabe que a tabela tá do jeito que a gente quer. O preço, endereço, metragem e tal. Só que olha só, lembra que no Power BI sempre tem duas opções, que é a opção de carregar essa tabela direto para o Power BI e tem a opção de transformar dados, de editar a tabela. Então, vamos lá. A gente quer editar a tabela, a gente quer jogar direto para o Power BI. A gente vai querer editar a tabela. Por quê? Por um simples motivo, olha só. Não sei se você lembra, mas lá no site estava escrito que tinham 13 mil imóveis à venda em Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu nem sabia que tinha tanto imóvel assim em Botafogo. Mas aqui, ele parece que descendo aqui a barra de rolagem, tem pouco. Claramente não tem 13 mil. Por quê? Deixa eu voltar lá no site e te mostrar. No site, olha só, a gente tem alguns imóveis aqui, só que, olha só. A gente pesquisou por imóveis em Botafogo, só que tem uma lista com várias páginas de imóveis. A gente está só na lista da página 1. Tem a página 2, página 3, página 4 e tal. A gente vai ter que dar um jeito de explicar para o Power BI que ele não vai pegar só a lista da página 1. Ele vai pegar da página 1, da 2, da 3, da 4 e assim por diante. Então vamos voltar lá no nosso Power BI e vamos clicar em transformar dados, porque a gente vai querer editar essa tabela, porque ela está pegando só da página 1, mas eu quero pegar de todas as páginas. Ou pelo menos ali das 5 primeiras páginas, 10 primeiras, a gente vai poder escolher quantas páginas a gente quer. Maravilha, acabou de carregar para a gente aqui a nossa tabela, abriu a nossa ferramentinha do Power Query, que é a nossa ferramenta para editar as planilhas aqui dentro do Power BI. Então lembra, estou aqui no Power Query, atrás está o Power BI. Então estou aqui no Power Query só para editar a minha tabela, que é o que a gente vai querer fazer, ver como é que a gente puxa de várias páginas. Então é o seguinte, estou aqui com essa tabela, deixa eu só mudar o nome dela aqui no canto direito, ó, vou mudar aqui para apartamentos, chamei de APTOs, apartamentos. Então, tá com as informações aqui, ó, preço, endereço, metragem, quartos, só que ele tá puxando só as informações da primeira página. Como que eu falo para ele puxar da segunda, da terceira, da quarta e assim por diante? Eu vou voltar lá no meu site e vamos ver o que muda nesse link, quando eu troco de página. Olha só, vou clicar na página 2. Quando eu clicar na página 2, não sei se você sabe, mas os links aqui de sites, muitas vezes, eles aparecem algumas informações relevantes sobre onde você clicou, por exemplo. Olha só, cliquei na página 2. Então, olha só que legal. Uma parte do site está escrito aqui, ó, página é igual a 2. Então, você deve imaginar que esse página é igual a 2 diz pra gente que a gente está na página 2. Se eu trocar aqui para ver a terceira página da minha busca, você deve imaginar o que vai acontecer. Vai ser exatamente o mesmo link, só que a diferença é que vai aparecer aqui, página é igual a 3. Show de bola. Na página 1, se eu não me engano, não aparecia essa informação. Na página 1, ele aparecia sem página nenhuma. Mas aqui, ó, eu posso mudar manualmente. Esse link funciona para qualquer página. Funciona para, se eu colocar aqui página igual a 1, provavelmente ele vai me levar para a página 1. Se eu colocar página igual a 2, ele vai funcionar e assim por diante. Olha, quando eu estou na página 1, ele funciona, só que ele até tira a opção de página 1. Então, o que eu vou fazer? Para conseguir pegar o link
que me diz qual é a página, eu vou para a página 2, porque a partir da página 2 ele já escreve bonitinho no link. Então, vamos lá. Eu já deixei esse link aqui, com as informações da página, aqui na descrição, para você poder pegar fácil, mas você pode pegar por aqui também. Então, eu vou pegar por aqui, copiar o link, Ctrl C, já direto na página 2, depois a gente edita aqui para pegar as páginas, e já a gente usa esse cara, beleza? Eu vou fazer o seguinte, vou abrir um bloco de notas. Dentro desse bloco de notas, olha só, eu coloquei aqui, esse primeiro site era o que a gente já pegou lá atrás para importar as informações, esse segundo é o que tem a página, olha só. Cadê? Página, ó, tá aqui. Página é igual a 2, beleza? Então, já deixei aqui o link pronto para a gente poder usar. Show de bola. Vamos guardar ele por enquanto. O que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui, ó, no nosso Power BI, no nosso Power Query. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar uma lista com as páginas que eu vou querer pegar as informações. Então, olha só, a gente está pegando só da página 1 por enquanto. Mas eu tenho que ter uma lista de números. Quais páginas eu quero? Ah, não, eu quero da página 1 até a página 30. Quero da página 1 até a página 50. Eu tenho que criar uma lista com essa numeração. 1, 2, 3, 4, até o número que eu quiser pegar. Show de bola. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Como que eu faço para criar uma lista de vários valores sequenciais aqui dentro do Power Query? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, na guia página inicial. Dentro dessa guia página inicial, você vem aqui, ó, em nova fonte. Alô, o que é nova fonte? É eu trazer novas informações para dentro do Power BI. No caso, eu não vou trazer de lugar nenhum. Eu mesmo vou falar assim, ó, eu quero criar uma lista de números do número 1 até o número 10, ou do número 1 até o número 20. Por quê? Justamente porque são as páginas que eu vou querer pegar ali da minha busca de imóveis. Como eu não vou trazer informação de lugar nenhum, eu mesmo vou inserir as informações, digamos assim, a gente vem aqui nessa opção chamada de consulta nula. Consulta nula é eu falar para o Power BI, no caso para o Power Query, quais são as informações que eu vou querer colocar aqui e tudo mais. E aqui dentro, o que ele vai acontecer? Vai abrir para a gente uma tabela, nem tem nada aqui nessa tabela, mas tem a barra de fórmulas aqui em cima. Nessa barra de fórmulas, eu vou ter que digitar tudo manualmente, do número 1 até o número 50, sei lá? Não, você tem um jeito de criar uma lista de valores de forma automática. Como que você vai fazer? Primeiro de tudo, quando você vai criar essa consulta nula, você vai inserir as informações de forma manual, você coloca aqui o sinal de igual e as informações que você vai querer colocar. No caso, eu quero criar uma lista entre o número, sei lá, 1 e o número 10, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Vou colocar um colchete, e ele já colocou o colchete. E aqui dentro do colchete, você vai escrever o número que você quer começar a lista e o número que você quer terminar com 2 pontos no meio. Sabe quando você está escrevendo alguma coisa, tem as reticências ali, os 3 pontinhos? No caso, são 2 pontinhos. Então, você coloca aqui, número 1, 2 pontinhos, número 10, e dá um Enter. Olha só, coloquei o número 1, coloquei o número 10, e ele já coloca para a gente a lista automática entre o número 1 e o número 10. Se eu quiser trocar aqui para o número 15, eu posso trocar aqui para o número 15 e assim por diante. Show de bola. E, então, a gente criou a lista aqui com os valores que a gente vai querer pegar. Ah, Alon, tem como pegar de forma automática qual que é o número da última página que tem no site e tal? Cara, a princípio, talvez até tenha, mas não é o caso aqui no foco. A gente vai querer escolher um número específico de páginas para pegar. E, óbvio, se a gente quiser mudar aqui de 10 páginas para 15, para 50, a gente pode mudar aqui de forma bem simples. Só vir aqui e trocar. E teve até uma dica do Garcia, que tem um canal de Power BI aqui no YouTube também, que é o canal Planilheiros, que é um canal bacana também se você quiser aprender Power BI, que ele deu a dica num vídeo que ele gravou também com um tema bem parecido aqui. Ele falou o seguinte, olha, você não precisa mudar manualmente aqui sempre a informação da última página que você quer. Você pode deixar isso um pouco mais dinâmico. Como é que você deixa isso um pouco mais dinâmico? Vou te mostrar então como que a gente deixa um pouco mais dinâmico ao invés de ter que ficar vindo aqui nessa barra de fórmulas aqui em cima e tal e ficar trocando. Que é o seguinte, você pode vir aqui na guia página inicial e a gente pode vir aqui nessa opção chamada gerenciar parâmetros. Alô, o que são parâmetros? Meu Deus do céu. É o seguinte, parâmetro é como se você fosse criar um nome que vai guardar uma informação. Então, por exemplo, sei lá, eu estou aqui com o meu celular. Esse meu celular, ele é azul, ele é um iPhone, ele tem 256 GB de memória e não sei o que, não sei o que. Então, ele tem um monte de informação. Ele tem informação aqui da cor dele, tem informação do modelo dele, tem informação dos gigas que ele tem de memória e tudo mais. E eu posso chamar ele de Rodolfo, vou chamar ele de Rodolfo. Então, estou dando o nome de Rodolfo para esse cara aqui. Então, o Rodolfo tem todas essas informações. Tem informação da cor, tem informação do modelo e assim por diante. Então, parâmetro é como se eu estivesse criando um nome que vai armazenar algumas informações. Tranquilo? Então, só para ficar bem simples aí. Então, vou clicar aqui nessa opção de novo parâmetro. Eu vou te mostrar como é que vai funcionar.
Show de bola, vamos lá. Ele vai abrir aqui para a gente uma nova página, e essa nova página, ele pede para eu dar um nome para esse parâmetro. Lembra que a gente deu o nome para o iPhone de Rodolfo? Vou chamar aqui de... não vou chamar de Rodolfo, vou chamar aqui, por exemplo, o que a gente está fazendo de parâmetro? Por que a gente está criando isso? Porque eu quero deixar o número máximo de páginas, lembra que eu coloquei 15 manualmente? Eu quero deixar aquele número máximo um pouco mais dinâmico. Então, eu vou escrever aqui máximo, só para eu saber o que é esse cara. E aí, ele é obrigatório? Eu sou obrigado a usar ele? Não vou deixar aqui obrigatório, não. E aí, beleza, qual que é o tipo de informação que eu vou ter ali? Posso botar aqui número e assim por diante, mas eu vou deixar quieto aqui. Qual que é o número atual dele? Qual que é o número que eu quero deixar? Posso colocar número 10, número 15, você que escolhe por enquanto, beleza? Na verdade, você que escolhe sempre. Então, ó, vou vir aqui, vou colocar OK. Quando eu colocar OK, o que eu vou fazer? Eu acabei de criar um nome, um parâmetro chamado de máximo. Esse parâmetro chamado de máximo, ele tem o número 10. Lembra que eu falei que o Rodolfo aqui é azul, é iPhone, é não sei o que lá? Show de bola. Agora, o máximo é o número que guarda a informação do número 10. Show de bola? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso voltar aqui nessa consulta 1, que foi aquela lista que a gente criou. Primeiro, vamos mudar o nome aqui dessa consulta 1, vamos mudar o nome dela? Vou mudar aqui para, sei lá, páginas. Tranquilo? Vou mudar aqui o nome para páginas. Beleza. E aqui, olha só, eu tenho a lista de 1 até o 15. Só que eu quero deixar dinâmico. Então, ao invés de deixar do 1 até o 15 de forma fixa, eu vou colocar do 1 até o quê? Até aquele nomezinho máximo. Porque o nome máximo ele tem informação do que eu quero colocar de número de páginas. Então, ao invés do número 15, eu vou apagar o número 15 e vou escrever a palavra máximo. Igualzinho, com M maiúsculo, porque eu escrevi com M maiúsculo e tudo mais. Então, eu coloquei aqui 2 pontos máximo. Quando eu fizer isso, olha só, o que vai acontecer? Vou dar um Enter aqui agora, e olha só, ele vai reconhecer que a palavra máximo é aquele número 10. Olha só, então ele colocou do 1 ao 10. Se eu vier aqui no máximo e trocar para, por exemplo, sei lá, 12, o que vai acontecer? Dei um Enter aqui agora. Quando eu voltar ali para aquela minha lista de páginas, olha só, ele já colocou do 1 ao 12, porque ele já identificou o máximo. Então, uma dica bacana aí para a gente conseguir deixar isso mais dinâmico, beleza? Agora o que eu quero fazer? Agora essa lista, ela vai me dizer qual que é o link da página que eu quero ver. Porque lembra, a gente tem a página 1 das pesquisas, página 2, página 3, página 4, 5, 6, 7, 8, um monte de página. Então, o que eu quero fazer? Lembra o seguinte, ó, eu tenho aquele bloco de notas que eu mostrei, nesse bloco de notas eu tenho o link. O link que interessa pra gente é isso aqui. O que eu quero fazer? Eu quero deixar esse link aqui fixo para todo mundo, a única coisa que vai mudar é o número da página. Então, na primeira linha da tabela, eu quero que ele me diga que a página é igual a 1. Na segunda linha da tabela, eu quero que ele me diga que a página é igual a 2. Na terceira linha da tabela, página é igual a 3 e assim por diante, beleza? Vou voltar aqui para a página 2, que era o que estava. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link aqui, vou copiar, Ctrl C, vamos voltar aqui no Power Query. E o que eu vou ter que fazer? Bom, primeiro de tudo, seguinte, olha só. Aqui, eu tenho, dentro do meu Power Query, lembra, aquela tabela com os apartamentos e a lista aqui com as páginas. Olha só. E ele tem um botão aqui, é o seguinte, o Power Query fala assim, Alon, você tem uma lista. Essa lista, ela fica até com outra formatação. Tá vendo aqui do lado esquerdo, ó? A tabela de apartamentos fica com uma cara de tabela e a lista de apartamentos, a lista de páginas aqui no caso, fica tipo uma folhinha, fica tipo uma lista. E aí, é o seguinte, esse cara aqui, essa lista, ela é simplesmente uma lista que eu não posso mexer nela, eu não posso acrescentar novas informações aqui. Tipo, eu posso acrescentar mais números, 13, 14, 15, mas eu não posso acrescentar novas colunas porque ela não é uma tabela. Como assim, Alon? Seguinte, olha só. Aqui, quando a gente criou essa lista, qual que é a diferença de uma lista para uma tabela? Uma tabela pode ter várias linhas e pode ter várias colunas. Uma lista só pode ter uma única coluna. Então, eu não consigo acrescentar novas informações aqui. Lembra o que eu queria? Acrescentar a informação do link do site com a página igual a 1. Na segunda linha, eu queria acrescentar essa informação do link com a página 2, depois do link com a página 3. Mas eu não consigo acrescentar nada, porque não é uma tabela, é uma lista que só aceita uma coluna. Beleza, Alon, como é que eu faço então para transformar essa lista numa tabela? Seguinte, aqui em cima, quando eu estou dentro da lista, ele abre para mim uma opçãozinha chamada para tabela. O que é para tabela? É converter essa lista numa tabela. Que é basicamente falar assim, ó, agora eu vou pegar as informações que estão nessa lista e eu vou usar elas para criar novas colunas, para criar uma tabela, fazer análise e tudo mais. Então, eu vou clicar aqui nessa opção, converter para tabela. O que ele vai fazer? Automaticamente ele vai pegar essas informações, ele vai converter para o formato de tabela, digamos assim. Olha só, aí é só clicar aqui em OK, manda bala, show de bola.
Do lado esquerdo, olha só, já mudou a formatação, já está com a formatação de tabela mesmo, eu posso acrescentar novas colunas. Ele até ficou sem título aqui, tá vendo? Ó, vou mudar o título, vou clicar 2 vezes aqui, vou mudar para número página. E o tipo da informação, olha só, cada coluna vai ter um tipo. Se ele é número, se ele é texto e assim por diante. Olha só, eu vou clicar aqui no tipo, que está sem nada, quando está esse ABC 1, 2, 3, quer dizer que não tem tipo nenhum. E aqui eu tenho que escolher um tipo. Esse olha assim, se fala, ué, Alon, isso aqui é número de página, então eu vou escolher a opção de número inteiro. Mas eu não vou escolher a opção de número inteiro. Eu vou escolher a opção de texto. Meu Deus, Alon, por que você vai usar a opção de texto? Porque esse número eu não vou usar para fazer contas. Eu não vou fazer uma conta 1, 2, 3, 4, somar, multiplicar, nem nada do tipo. Eu vou simplesmente usar esse númerozinho dentro do meu texto, dentro do meu link, olha só. Então esses números, 1, 2, 3, não sei o quê, são números que vão entrar dentro do meu link. Se eles vão entrar dentro do meu link, eles vão entrar fazendo parte de um texto, tudo bem? Então eu vou falar que essa coluna vai ter textos. Se eu falar que tem números, ele não, a princípio não vai me deixar juntar o link, que é um texto, com o número. Ele vai ficar meio confuso. Então tem que falar aqui que essa coluna tem textos. Tranquilo? Show de bola, tá aqui, bonitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova coluna e essa nova coluna vai ter justamente as informações do link da página 1, página 2, página 3 e assim por diante. Então, para adicionar novas colunas aqui, eu tenho que vir aqui nessa opção chamada adicionar coluna, e aqui eu quero criar uma coluna que vai ter o quê? Essa coluna vai ter o site e vai ter o número da página ali no meio também. Então, eu vou criar uma coluna personalizada, que essa coluna personalizada, eu posso escrever o que eu quiser dentro dessa coluna. E vamos lá, o que eu quero nessa coluna? Eu quero o link, para ter o link da página 1, depois da página 2, página 3 e assim por diante. Então, eu vou escrever aqui o nome para a nova coluna que eu quero, eu vou chamar essa nova coluna de, por exemplo, aqui, sei lá, link. Beleza? Vou chamar aqui de link. E aí aqui, ó, dentro da fórmula, o que eu quero escrever nessa coluna? Eu quero escrever o link. Então, vou colocar aqui, ó, eu vou copiar o link lá do meu bloco de notas. Então, vou selecionar o link, selecionei, pum, Ctrl C. Vou lá no Power Query, Ctrl V, colei o link. Tá pronto? Claro que não. Primeiro, esse link aqui é um texto. Ele é um texto, então tem que colocar ele entre aspas. Então, aqui no início, logo antes do link eu vou colocar as aspas, logo depois do link eu vou colocar as aspas também. Beleza. Tá pronto? Ainda não. Por quê? Porque ele continua pegando só a página 2. Cadê? Tá aqui, ó, página igual a 2. Vamos ver o que aconteceria se eu desse um OK agora. Vou dar um OK. Se eu der um OK, o que vai acontecer? Olha só. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa coluna. E olha o que aconteceu. Ele pegou esse link e jogou para todas as linhas da minha tabela. Só que ele jogou a página 2 para todo mundo. Página 2, página 2, página 2. Não quero. Eu quero que seja o quê? Na primeira linha, seja a página 1. Como é que eu sei que é a página 1? Porque eu tenho informação aqui. Nessa coluna chamada número de página, tem informação na página. Aqui tem que ser página 1, aqui tem que ser 2, aqui tem que ser 3. Então, eu tenho que falar para ele o seguinte, ó. Power Query. Tá vendo esse númerozinho aqui, esse número 2? Esquece o número 2 que está escrito, não esquece o número 2, e você vai escrever o número que está aqui, ó, o número que está aqui nessa coluna chamada número de página. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá, como é que eu faço para editar alguma coisa que eu fiz aqui no Power Query? Simples, olha só. Ele adiciona aqui pra gente as etapas que a gente fez. Qual foi a última coisa que eu fiz? Adicionei aquela tal da coluna personalizada. Então, vou clicar aqui. Nessa personalização que eu adicionei, eu vou clicar na engrenagem. O que é clicar na engrenagem? Quer dizer que eu vou pegar e eu posso editar o que eu fiz. Olha só, ele voltou para aquela opção que a gente estava mexendo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar para ele, olha só, Power Query, esquece essa página 2. Pega o número da página que está escrito naquela outra coluna. Como que eu faço isso, então? Eu vou deletar esse número 2. Então, selecionei o número 2, pum, deletei ele. Agora, o que eu tenho que fazer? Bom, são dois textos separados. O primeiro texto é o que vem antes do número da página, que é isso aqui. O outro texto é o que vem depois do número da página, que é isso aqui. Então, são dois textos separados. Então, o que eu vou fazer? No primeiro pedaço do texto, eu vou fechar as aspas. Alan, por que você está fechando as aspas? Porque terminou a primeira parte do texto. Agora vem a próxima parte do texto. Qual que é? É o número da página, que vai ser o número 1, depois o número 2, depois o número 3. Como que eu sei o número da página? Bom, eu preciso juntar todo esse texto aqui da primeira parte com as informações que estão na coluna chamada número da página. Então, olha só, depois das minhas aspas, eu vou colocar o e-comercial. O que é o e-comercial? É para eu poder juntar texto, juntar informações. Então, eu quero juntar o primeiro pedaço da página com o quê? Com a informação
da coluna chamada número de página. Olha só, aqui do lado ele fala, Alon, olha só as colunas que existem na sua tabela que você pode usar aqui para criar sua fórmula. Você tem a coluna número de página. Então é só clicar 2 vezes nessa coluna, olha só, cliquei 1, 2, e ele já juntou. Então ficou aqui o primeiro pedaço do texto com o número de página. Então, na primeira linha vai ser o quê? Esse primeiro pedaço, o número da página vai ser 1, porque na primeira linha está escrito 1. Depois, na segunda linha vai ser o quê? Esse primeiro pedaço do texto com o número 2, e assim por diante. Então, já peguei a primeira parte do texto, a segunda, e agora, o que eu fiz? Eu tinha fechado as aspas, colocado o e-comercial e colocado o número da página. Agora, o que eu tenho que fazer? Colocar mais um e-comercial. Por que esse e-comercial? Ó, esse outro e-comercial que estava aqui não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, tá? Esse outro e-comercial era do próprio site que tinha o e-comercial. É totalmente coincidência. O que interessa é, eu tenho que colocar um e-comercial antes do número da página e depois. Por quê? Porque são 3 coisas que eu estou juntando. Parte 1, que é o primeiro pedaço do site, parte 2, que é o número da página, parte 3, que é o restante do site. Então, ó, fechei as aspas, e-comercial, número da página, coloquei mais um e-comercial e vou colocar mais umas aspas aqui. Então, olha só as 3 partes que ficaram. Primeira parte do site, segunda parte é o número da página, terceira parte é o finalzinho do site. Tranquilo? Vou dar um ok aqui agora. Olha só o que vai acontecer quando eu der um ok. Olha que mágico. Ele automaticamente vai preencher aqui pra gente. Ó, na primeira linha, página igual a 1, na segunda, página igual a 2, na terceira, página igual a 3 e tal, justamente porque ele está pegando as informações do número da página. Agora, eu posso vir aqui nessa coluna de link e mudar a formatação dela para texto. Olha só, vou vir aqui, mudar a formatação dela para texto e show de bola. Só que vamos lá, galera. Até aqui a gente teve um trabalhão para fazer isso. Só que se você parar para pensar, ainda não aconteceu nada, porque as informações dos apartamentos, que é essa tabela aqui, chamada de APTOs, cliquei aqui na tabela de apartamentos, continua pegando só as informações da primeira página. E agora? Eu vou ter que dar um jeito meio mágico aqui de falar para o Power Query o seguinte, ó, Power Query, se liga, tá vendo essa tabela que você criou para apartamentos? Essa tabela, você criou essa tabela baseada em uma página, baseada só em uma páginazinha só. Só que eu quero que você faça isso várias vezes. Eu quero que você faça para a página 1, depois eu quero que você faça para a página 2, depois eu quero que você faça para a página 3, página 4, página 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar, tenho que dar um jeito de explicar para o Power Query, ó. Power Query, pega tudo que você teve de trabalho para puxar as informações do site. Pega tudo que você teve de trabalho nessa tabela. E aí eu vou falar para ele o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz. Mas nessa tabela de páginas, eu vou falar para ele, ó. Replica exatamente como que você fez para puxar as informações, replica utilizando esse primeiro link, que é o link da página 1. Beleza, vai pegar as informações da página 1. Depois, replica exatamente o mesmo passo a passo, puxar o preço, puxar os quartos, tudo, só que agora para a página 2. Depois, para a página 3. Depois, página 4, 5, 6 e assim por diante. Agora você deve estar pensando, meu Deus, Alan, como é que eu vou fazer isso? Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Eu vou vir aqui nessa tabela de apartamentos. Eu tenho que dar um jeito de descobrir o que o Power Query aqui fez por trás dessa tabela para puxar as informações. Como que eu faço para descobrir o que está por trás ali? O que está dentro da cabecinha do Power Query para ele conseguir puxar as informações do site? É o seguinte, você vai vir aqui dentro da guia página inicial e você vai vir aqui nesse editor avançado. E esse já olha esse nome e já fica assustado. Meu Deus, não. Editor avançado deve ser um negócio muito bizarro. E calma, vem aqui comigo que eu vou junto contigo. Vamos lá. Vou clicar aqui no editor avançado. O que é esse editor avançado? Olha só. Ele abriu uma... Eu falei que não parecia um negócio difícil, mas acho que essa tabela aqui que abre não ajuda muito. Mas vamos lá, é o seguinte. Isso aqui, que está aparecendo na nossa cara, que é o editor avançado, é o que a gente chama de linguagem M. O que é a linguagem M? É uma linguagem de programação que está por trás de tudo que o Power Query faz. Então, tudo que a gente faz, o próprio Power Query vai lá e programa pra gente, beleza? Então, não é uma linguagem que você tem que ficar aprendendo nem nada do tipo, mas eu vou te mostrar agora uma funcionalidade, que é o seguinte. Bom, o que eu falei? Eu falei que isso tudo aqui, esse é o código do que ele está fazendo para puxar as informações do site. Então, olha só, ele está dando um jeito aqui de puxar o preço, puxar o endereço, puxar a metragem, não sei das quantas. Tem que entender o código? Não, mas dá para ver que ele está puxando o preço, dá para ver que ele está puxando o endereço, a metragem e assim por diante. Mas o que mais? Então aqui, lembra, isso aqui é tudo passo a passo que ele está fazendo para pegar as informações da página 1 do site. Então eu tenho que guardar todo esse passo a passo para poder pedir para o Power Query replicar esse passo a passo várias vezes.
Então, sei lá, imagina que eu queira pegar as informações das 10 primeiras páginas. Então, eu falo assim, ó, Power Query, tá vendo esse passo a passo? Guarda esse passo a passo, porque eu quero que você faça ele para a página 1, depois para a página 2, página 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Como que eu faço para guardar esse passo a passo? Digamos assim, guardar esse passo a passo dentro de uma caixinha. A gente vai fazer o que a gente chama de criar uma função aqui no Power Query. E aí, pode ficar tranquilo, vou te mostrar agora o que exatamente é isso. Então, logo no início do código, eu vou dar um Enter, porque na primeira linha do código eu vou fazer o seguinte. Quando você coloca assim, ó, coloquei parênteses, abri e fechei parênteses, coloquei o sinal de igual e uma setinha. Criei tipo uma setinha, olha só. Sinal de igual e um símbolozinho de maior, como se eu tivesse criado uma setinha. Isso aqui que eu estou fazendo, basicamente eu estou falando aqui para o Power Query o seguinte, ó, Power Query, isso aqui virou uma função. Então, como assim, Alonso, isso aqui virou uma função? Esse parênteses aqui, junto com esse igual e o sinal de maior, está falando que tudo que vem depois, que é esse código aqui, não vai ser mais aquela tabelona que a gente viu. Ele simplesmente vai ser um código que eu estou guardando dentro de uma caixinha para poder reaproveitar depois. Vamos ver como é que ficou por enquanto? Olha só. Então, eu simplesmente coloquei isso aqui, vou dar um concluído. Quando eu der um concluído, olha só o que vai acontecer. Ele está carregando aqui para a gente. E olha só, ele sumiu com a nossa tabela. O Elon, meu Deus, onde é que foi parar a tabela? Bom, a tabela aqui de apartamentos, ela, entre aspas, não existe mais. Mas a gente tem guardado numa caixinha o código que montou aquela tabela, beleza? Só que vamos lá, deixa eu voltar aqui naquele editor avançado mais uma vez. Então, voltei aqui no editor avançado. Vamos lá. O que a gente vai ter que fazer agora? E aí, essa é uma parada que eu vou te mostrar agora. E aí, você pode ter que fazer ali 2, 3 vezes só para fixar muito bem, que é o seguinte. Vamos lá. Então, o que a gente fez? Colocar aqui os parênteses, o sinal de igual e o sinal de maior, basicamente estou falando para ele, ó, tá vendo esse código aqui? Ao invés de criar aquela tabela que você criou, simplesmente guarda esse código numa caixinha e deixa quieto ali. Depois eu vou te chamar quando eu precisar. Só que olha só, dentro aqui desse parênteses, eu posso passar para ele um parâmetro. Lembra aqui que a gente falou que era um parâmetro? Um parâmetro é justamente uma informação ali que a gente pode guardar. Esse parâmetro aqui, vamos dar um nome para ele, tá? Vou chamar aqui de URL. E aí, esse nome que eu estou chamando aqui poderia ser qualquer nome. Eu estou chamando de URL, mas eu poderia chamar de João, eu poderia chamar de Alon, eu poderia chamar do que eu quisesse. Eu estou criando um nome novo aqui que eu posso inventar. Mas vamos chamar de URL para ficar intuitivo. E esse parâmetro é o quê? Ele ainda não sabe o que é URL, mas depois eu vou falar para ele que é o quê? Eu vou falar assim, ó, lembra daquela lista de sites, página 1, página 2, página 3? A URL vai ser essa lista aqui, a URL vai ser essas informações aqui. E aí daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz isso. Mas vamos lá. Olha só, lembra o que ele estava fazendo? Aqui dá para ver que ele está puxando as informações do site, ó, Zap Imóveis, não sei o quê. Só que esse foi a tabela que ele pegou as informações só da página 1. Mas isso aqui está fixo, escrito página 1. Eu não quero que fique fixo, eu quero que ele pegue daquela lista lá. Página 1, página 2, página 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, eu vou deletar esse site que ele escreveu aqui, olha só. Então, eu vou selecionar o site inteiro, seleciono o site inteiro, do início ao fim, pode tirar inclusive as aspas. O site é meio grande, poderia ter feito de outra forma, mas tudo bem. Ó. Vamos lá, selecionei tudo, até as aspas, deleta. O que eu vou colocar dentro do parênteses? Eu vou colocar a URL. URL, igualzinho que eu escrevi aqui em cima. Ué, Elon, como assim? Olha só, eu falei para ele, ó, Power Query, seguinte, você vai pegar todo esse código que você fez, que puxou as informações do site, só que em vez de me dar a tabela no final, você só guarda esse código, deixa quieto, que eu posso querer utilizar. Eu criei uma função que nada mais é uma possibilidade de guardar esse código para poder reaproveitar ele várias vezes, tranquilo? Então, eu falei para ele, ó, essa função, quando eu for, ó, eu falo assim, esse código aqui, ó, você não vai fazer nada por enquanto. Você puxa as informações do site, mas quando eu quiser. Eu falo assim, quando eu pedir para você pegar as informações do site, aí eu te aviso qual que vai ser o site. Porque olha só, por enquanto eu falei para ele que qual que é o site que ele vai puxar? O URL. O URL até aqui significa alguma coisa? Significa nada. O URL aqui, o URL não existe. O URL é só um nome que eu inventei aqui, mas que daqui a pouquinho ele vai ganhar um significado. Qual que vai ser o significado? É aquela lista de sites. Página 1, que a gente acabou de criar aquela lista, página 2, página 3, página 4. Então, por enquanto, eu estou falando de forma muito genérica. Falando, olha só, você vai puxar as informações de quem? Do URL. Quem que é o URL? É um parâmetro que você vai receber. Então, quando eu for te chamar, eu te aviso. Eu te aviso e aí eu falo qual que é a tal da URL. Tranquilo? Então, beleza. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no OK, lembrando que o URL, por enquanto, não significa nada, mas tem que estar aqui
o mesmo nome que eu escrevi aqui em cima tem que ser o nome que está aqui embaixo, porque, por enquanto, o URL não significa nada, mas quando significar alguma coisa, eu vou falar o que é o URL, consequentemente ele vai entender aqui dentro do site o que é o URL. Tem que estar igualzinho, tá? Maiúsculo, se tiver maiúsculo tem que estar maiúsculo, se tiver minúsculo tem que estar minúsculo também. Então eu vou colocar aqui, concluído. O que ele vai colocar aqui pra gente? Ó? Criou a tabela de apartamentos aqui, e ele coloca assim para mim que eu posso inserir a URL. Mas vamos lá. A URL aqui eu não quero inserir uma só. Eu quero vir na minha tabela de páginas e dentro dessa minha tabela de páginas eu quero pedir para ele o quê? Eu quero falar assim, ó, agora sim. Lembra que a gente tem a lista de páginas, ó, página 1, página 2, página 3, 4, 5, 6, não sei o quê? Então, eu vou chamar aquela função. Lembra que a gente criou que a gente transformou aquele código numa função? E eu poderia chamar aquela função quando eu quisesse? Agora eu vou chamar. Como que eu vou chamar? Eu falo assim, ó, Power Query, se liga só. Eu quero que você use aquela função, aquele códigozinho que puxava a informação no site. Só que ele vai falar assim, ué, Alon, beleza, mas qual que é o link? Qual que é o URL? Porque eu falei para ele que ia ter um parâmetrozinho chamado URL que não tinha informação nenhuma. Eu vou falar, sabe aquela URL que eu falei que você vai ter que preencher ali? Eu chamei de URL, poderia ter chamado de outra coisa, mas eu chamei de URL. Qual que é, o que você vai preencher nas informações daquela URL? Essas informações aqui, ó. Na primeira linha você vai preencher esse link, na segunda linha você vai preencher esse, você vai preencher esse, depois o seguinte e assim por diante. Então, ele vai rodar aquela função, ele vai executar aquela função 12 vezes. Por que 12, Alon? Porque eu falei que a lista vai de 1 a 12. Se eu quisesse de 1 a 15, de 1 a 20, poderia também. Vamos lá, como é que eu faço para rodar aquela função 12 vezes, porque eu tenho 12 linhas na minha tabela? Vou vir aqui em adicionar coluna. Dentro de adicionar coluna, a gente vem aqui nesse botão chamado invocar função personalizada. Meu Deus, o que é invocar função? É pegar aquela função que estava guardadinha, quietinha na dela, falar, ó, função, aparece aí, levanta, vamos trabalhar. Então, vou clicar aqui nessa opção, invocar função personalizada, beleza. E olha só, então o que vai ser essa função? Vai ser uma nova, ele chama de vou criar uma nova coluna na minha tabela. E aí, vou deixar quieto aqui, não vou mexer no nome da coluna por enquanto não. E aí, olha só, Alon, qual é a função que você quer trazer? Bom, a função, ela veio aqui, ó, ela se chama apartamentos. Tá vendo que ela tá escrito Fzinho de X? Quer dizer que é uma função, não é mais uma tabela, é uma função, é um códigozinho. Então, qual é a função que eu quero? É a função chamada de apartamentos. Beleza? E olha só, lembra que a gente falou para ele, ó, Power Query, quando eu for chamar essa função, ela vai ter que receber uma informação, que é aquela tal da URL que eu poderia ter chamado de João, de Alon, de URL, do que eu quisesse. Mas chama de URL para ficar intuitivo. Beleza, ele fala assim, Alon, então qual que é a informação que você quer que eu utilize como URL para preencher ali o sitezinho? E aí ele me dá uma lista das colunas que eu tenho aqui na tabela. Eu tenho uma coluna chamada número de página, eu tenho uma coluna com os links, olha só. E são esses links que eu quero que ele use como parâmetro. Esses links que eu quero que ele use para pegar a informação do site da página 1, página 2, página 3 e tal. Então, a URL, a informação que a função vai receber para conseguir trabalhar, são as informações que estão na coluna chamada de link. Olha só, o nome da coluna é link, porque eu chamei ela de link. Ela poderia ter outro nome também. Vamos lá, vou clicar aqui no OK. Quando eu clicar no OK, olha só o que vai acontecer. Ele vai dar uma boa carregada. Claro, se você tiver colocado 10, 20, 30, 40 páginas, pode demorar mais, mas já veio aqui pra gente. O que aconteceu? Aqui do lado, olha só, ele abriu aqui pra gente, basicamente, uma nova coluna. E essa nova coluna não tem nada. Mas como é que eu faço para mostrar as informações? Tá vendo que tá escrito aqui, ó, table, 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 como se tivesse, tipo, uma tabela em cada célula? Então agora eu tenho que abrir as informações. Ele colocou uma tabela escondidinha em cada linha, eu quero abrir as informações da tabela. Como que eu faço isso? Clicando aqui, ó, nessas duas setinhas. Quando eu clicar nessas duas setinhas, o que eu quero fazer? Olha só, ele vai abrir as opções. Ele fala assim, Alon, quais informações você quer trazer? O preço, o endereço, a metragem e os quartos? Quero trazer tudo. Se você não quisesse alguma coisa, eu poderia desmarcar, beleza? A única coisa que eu vou desmarcar é esse aqui, ó. Usar o nome da coluna original como prefixo, não sei o quê. Isso aqui se você quiser colocar algum prefixo antes do nome da coluna. Então, ao invés de ficar só preço, vai ficar, sei lá, apartamentos.preço, apartamentos.endereço, apartamentos.metragem. Eu não quero nada além do nome das colunas. Então, não quero prefixo nenhum. Desmarca essa opção, dá o OK. Olha só o que ele vai fazer. Aí, de novo, ele pode demorar um pouquinho, dependendo da quantidade de informações, mas olha só, já trouxe aqui pra gente bonitinho, ó, preço, endereço, metragem e trouxe os quartos aqui pra gente. E aí, olha só, carregou aqui pra gente e trouxe certinho os valores, endereços, quantidade de quartos e metragem. Agora vamos só fazer alguns ajustes aqui na tabela. Por exemplo, ó,
aquelas duas primeiras colunas que a gente tinha, do número da página e do link, a gente não precisa mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar elas duas, clica na primeira coluna, segura o Ctrl, clica na segunda coluna e dá um delete, que a gente pode mandar essas duas colunas embora. Agora a gente tem o valor, endereço, quartos e metragem. E só um detalhe aqui que você vai reparar aqui na coluna de valor, que é o seguinte, ele vai dar alguns erros aqui. Por quê? Porque a tabela de valor, a coluna de valor é uma coluna com números. Só que lá no site, por exemplo, se eu clicar aqui nesse erro que deu, ele vai mostrar que lá no site tinham alguns preços de apartamentos que estavam sem preço. Estava escrito, ó, aqui, sob consulta. Então ele não conseguiu escrever sob consulta numa coluna que tem números. Então primeiro, ó, deixa eu voltar do erro. Vou clicar aqui nessas etapas aplicadas. Clicar aqui no X, vou voltar. Então o que eu vou fazer? Os erros eu vou trocar pelo número 0, porque ele está sem preço, eu vou colocar preço 0 ali, que eu vou saber que não tem preço. Então o que eu faço? Venho aqui na guia transformar, venho nesse botãozinho aqui, ó, que é o botão de substituir, e clico em substituir erros. Então eu quero tudo que está errado, quero substituir pelo quê? Quero substituir justamente por 0. Então ele vai aparecer aqui, ó, Lon, pelo que você quer substituir os erros, quero substituir pelo número 0, dá o OK. Pronto, colocou aqui pra gente o valor, endereço, quantidade de quartos e metragem. Agora o que a gente vai fazer? Carregar essas informações lá para dentro do nosso Power BI. Lembra, você pode depois mudar aqui o seu máximo de páginas para, sei lá, tá 12, você pode mudar para 15, 16 e tal. Coloquei aqui 12, só para não ficar muita informação para carregar também. De repente até coloca um pouquinho menos, só para carregar um pouco mais rápido. Eu vou colocar aqui mais 6 páginas, só que você pode mudar isso sempre que você quiser, que ele vai pegar as novas informações. Você pode sempre, ó, clicar nesse botão de atualizar, que ele vai, se mudar o preço, ele vai atualizar por escala do site de novo e tal, tranquilo? Eu vou clicar aqui na guia página inicial, clicar aqui no botão de fechar e aplicar, e aí sim ele vai terminar de pegar tudo que a gente trouxe lá do nosso Power BI, do nosso site, na verdade, aqui para dentro do Power BI, vai terminar de carregar aqui já já. Perfeito, ó, terminou de carregar aqui pra gente, posso vir aqui nessa tabela, claro, ficou ali com o nome páginas na nossa tabela, posso renomear ela, vou clicar aqui 2 vezes, vou mudar para apartamentos. Beleza, vai aparecer aqui certinho, ó, valor, endereço, quartos e metragem. Agora a gente pode criar uma tabelinha de resumo, por exemplo, ó, se eu vier aqui na minha guia relatório do Power BI, tem esse gráficozinho, esse visual chamado de tabela, que é essa tabelinha branca, e eu posso colocar as informações nela para ter mais uma ideia aqui, ó. Por exemplo, vou vir aqui em apartamentos e vou colocar as informações, olha só, deixa eu colocar aqui, por exemplo, primeiro o valor, depois vou colocar aqui, ó, o endereço, depois vou colocar aqui a metragem, e você pode colocar o que você quiser, se quiser colocar tudo, se não quiser colocar tudo, ó, vou colocar aqui metragem, vou colocar quartos, e vou só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da tabela, olha só. Vou clicar aqui nessas opções, tamanho de formatação, pesquisar aqui por tamanho, e na hora que eu pesquiso aqui a opção de tamanho, vai aparecer aqui as opções, olha só, tá tamanho 10, vou colocar para tamanho 20, eu tenho uma lista aqui com os apartamentos. E se eu quiser, eu posso mudar aqui, por exemplo, ele está ordenado de alguma forma, deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui um cadinho o tamanho, beleza, olha só. E eu posso colocar aqui, clicar nessa opção de valor, que ele vai mudar a ordem que estão aparecendo aqui, ó, vou clicar aqui mais uma vez, e aí ele vai botar aqui pra gente em outra ordem, show de bola. E aqui a gente vai ter uma lista justamente com aquelas informações. E aí, olha só um detalhe aqui para a gente vir aqui na tabela, clicar aqui nessa coluna de valor, e essa coluna de valor, olha só, ela está com um tipo de dados texto, só que eu quero que ela fique com um tipo de dados número, que se eu quiser formatar como tabela, fazer contas, formatar como moeda e tudo mais, fazer conta, vem aqui, ó, clico na coluna de valor, tipo de dados, vou colocar aqui, ó, número decimal, e depois eu vou poder fazer conta com ela se eu quiser e assim por diante. Sim, desejo continuar com essa opção. E tá lá, claro que a coluna de quartos e a coluna de metragem, do jeito que tá, eu não consigo transformar em número. Por quê? Simplesmente porque ele tem texto ali no meio. Mas se eu quisesse, eu poderia escolher aqui. Se eu quero deixar só os números, eu poderia escolher se eu quero aqui, sei lá, fazer uma média entre a metragem mínima e máxima, se eu quero escolher só o mínimo ou o máximo, mas a gente deixou do jeito que tá. Então agora, ó, vamos lá. Voltando aqui nessa opção, se eu quiser classificar de acordo com o valor, por exemplo, ó, cliquei aqui na coluna de valor, ele vai colocar do mais caro para o mais barato. Meu Deus, tem apartamento aqui de 7 milhões e assim por diante. E o mais legal é o seguinte, ó, lembra, se você quiser, você pode clicar aqui nesse botão de transformar dados, que ele vai abrir o Power Query, e aí por lá você consegue mudar aquele número máximo de páginas de 12 para 15 para 20, e se você quiser, sempre, por exemplo, amanhã eu quero ver se mudaram os preços, você clica aqui em atualizar, ele sempre vai continuar buscando ali do site para você, sempre as informações mais atualizadas. Então, espero que você tenha gostado demais aqui desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo que você assistiu o conteúdo todo. Então, se você assistiu até o final, comenta aqui na sua famosa hashtag até o fim, Alon, para eu saber quem foi a galera que chegou até o fim e conseguiu pegar tudo. Então,
Lembra de deixar o like, porque assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Você ajuda o canal a crescer. E se você gostou aqui do conteúdo e ainda não segue a gente, segue aqui o canal, porque todo dia, de segunda a segunda, tem vídeo de Excel, VBA e Power BI, vai ter conteúdo demais. E lembrando, vai aparecer aqui, como sempre, 2 botões para você acessar. Primeiro, vai aparecer um botão para você acessar um mini curso nosso gratuito de Power BI. E depois, um outro botão aqui para você acessar um outro vídeo aqui do canal, para você continuar aprendendo mais sobre essa ferramenta incrível, beleza? É isso, a gente se vê no próximo vídeo.